E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é o novo deck aí, o K9, que por sua vez vai ser um concorrente aí do Yuumi, que eu trouxe o vídeo na semana passada. E a gente vai dar uma olhada aí nesse arquétipo novo, que também promete bastante por conta da sua qualidade das cartas. Inclusive, eu não vi as cartas ainda, então eu vou ver agora, eu sei por cima aí o que o deck consegue fazer, mas eu não li ainda exatamente as cartas, então eu vou ver aqui com vocês aqui, então praticamente um react, enquanto a gente aprende aí essas cartas de canais e entende o porquê que elas são boas. Então bora lá. Bom, primeiro a gente tem aí uma estratégia que vão ser quatro monstros, aparentemente aqui são quatro monstros, quatro spell traps e três exceeds. E eu sei que essa estratégia aí, se não me engano, ela não restringe em quase nada, então a gente consegue fazer muita coisa boa. Vamos entender aqui o porquê. Bom, primeiro aqui então a gente tem o K9 66B Lanterna, que por sua vez ele é um monstro aí de nível 5, inclusive interessante que todos os K9s aí são nível 5. E se o oponente tem duas ou mais cartas na mão dele, você pode dar normal summon desse cara sem tributar. Então beleza, esse aqui provavelmente vai ser a normal summon base do deck, né? E aí você pode usar cada um dos próximos efeitos uma vez por turno. Primeiro, se esse card está na sua mão, você pode escolher um nível 5 Canine não Pyro do seu cemitério, e aí ele invoca tanto o monstro do cemitério quanto a si mesmo. Só que eles não podem ser usados para Exceed Summon de um monstro de luz. Então, beleza, interessante que ele consegue entrar Special da sua mão junto com o bicho do Grave, achei isso bem forte. E durante a sua main phase, ele tem o efeito de ignição aí que você pode adicionar uma Spell Trap Canine do deck pra mão. Então, realmente muito forte essa carta. Normal Summon, é um Searcher, invoca um monstro do cemitério, tudo muito forte, ela invoca sem negar os efeitos, então vai conseguir aproveitar os efeitos da carta. Muito forte esse cara. O segundo monstro que a gente tem aqui é o Canine 66A Joku. Vamos ver o que ele faz aí. Então, se o oponente tem duas ou mais cartas na mão, você pode dar normal summon sem tributo, tá? Beleza, então aparentemente esse efeito deve ser um efeito compartilhado de todo mundo. E você pode usar cada um dos efeitos seguintes uma vez por turno. Você pode revelar esse card e um outro monstro de nível 5 na sua mão e invoca os dois. E aí, eles não podem ser usados para Exceed Summon de um monstro de luz. Ok, interessante. Então aquele invoca um da mão, a si mesmo da mão e mais um do Grave. Esse aqui invoca dois da mão. Beleza. E durante a main phase você pode adicionar um monstro não Aqua Canine do deck pra mão. Tá, legal. Então, meu, muito consistente isso aqui, né? Pô, um adiciona spell, o outro adiciona monstro. Vamos ver o que essas spell traps fazem. Bom, e aí os outros dois, se não me engano, são os que tem Quick Effect pra fazer no turno do oponente. Então, bora lá. Primeiro a gente tem aqui a Canine 17 Izuna. Então, mesmo efeito aí de poder dar normal summon sem tributo. E durante a main phase, se o oponente ativou um efeito de monstro na mão ou no cemitério nesse turno, você pode invocar ela da sua mão. E se essa carta é invocada por invocação normal ou especial, você pode dar uma Foolish de uma carta Canine do deck pro cemitério. Tá legal, então quando ela entra, ela dá uma Foolish e ela pode entrar por invocação especial já direto no turno do oponente. E se não me engano, o próximo monstro é o monstro que você vai querer dar Foolish, então vamos dar uma olhada nele e depois a gente comenta sobre esses monstros de main deck. Então, aqui, tá, esse aqui não tem o efeito de entrar por invocação normal, mas ele tem o efeito aí de, durante a main phase, se o oponente ativou um efeito de monstro na mão ou cemitério nesse turno, ele pode entrar por invocação especial da mão ou do cemitério, mas é banido quando deixa o campo. E durante o turno do oponente, ele tem um efeito rápido de fazer um Exceed usando ele. Legal. E um Exceed que usou ele como matéria não toma alvo de efeitos. Tá. Então a gente tem aqui basicamente essa carta como sendo uma hand trap, né, a Izuna, porque ela vai entrar no turno do oponente, vai dar a Foolish desse cara, esse cara vai entrar por invocação especial e vai poder fazer um Exceed 5. E esse Exceed 5 vai ter, provavelmente os do Canine devem fazer alguma coisa, mas a gente sabe que tem efeitos variados aí os monstros Exceed. À primeira vista, achei interessante, mas achei que seria mais forte, sinceramente. O efeito em si de Hand Trap é um efeito muito forte, mas ele não é tão simples assim de ativar, né? O oponente tem que ter ativado um efeito de monstro na mão ou no cemitério. Então, por exemplo,
O Malice consegue fazer full combo sem deixar essa carta ser ativada. O Raizial consegue fazer full combo sem deixar essa carta ser ativada. O Yuumi que a gente leu na semana passada aparentemente não ativa nada na mão ou no cemitério, que eu me lembre. Então, é uma hand trap meio fake, né? Eu achei que isso aqui revolucionaria o mundo das hand traps, mas na verdade só funciona contra alguns decks específicos, né? Se o oponente te deu uma hand trap, você pode fazer esse efeito, o que é interessante. Então, talvez ali se o cara der uma Ashe num Mulcharm que você deu, isso aqui já fique um pouco mais forte. Mas eu achei que seria menos restritivo. Agora, o efeito em si é muito forte. Pô, você bota corpo na mesa, bota Exceed, provavelmente interage de um jeito forte. Então, se colar é muito bom. Se colar é realmente muito bom. E assim, essas duas primeiras, elas estão de parabéns quanto à consistência, né? Pô, entrou buscar monstro, entrou busca spell. É spell ou spell trap, inclusive? Vamos ver. É spell trap. Então eles entram com facilidade na mesa, eles invocam outro monstro. Inclusive aqui você pode invocar. Nesse caso, ele invoca um level 5 canine. O que invoca da mão, ele invoca qualquer monstro nível 5. Então é interessante aí que deve ter alguma sinergia com alguns arquétipos. Inclusive eu sei que esse deck vai jogar com o Vanquish Soul, né? Agora, bom, vamos ver o que a gente tem de Exceed para fazer com esse arquétipo. Então a gente tem primeiro aqui o Canine 17 Reaper. Então, 2 level 5 para fazer e você pode detachar uma matéria desse card e adicionar uma carta canine do deck para mão, ok? E aí, se o oponente ativou um efeito de monstro nesse turno, você pode setar uma Quick Play Spell canine do seu deck ou do seu cemitério. Ok, bem forte, então ele adiciona uma carta e ganha uma spell se o oponente ativou qualquer coisa nesse turno, né? Qualquer efeito de monstro. Muito forte como interação. Muito forte como jogada. Agora vamos ver como interação. Quando seu oponente ativa um efeito de monstro na mão ou grave, você pode detachar uma matéria, negue esse efeito. Ok, ótima carta, simples assim. É um negate de mão ou de cemitério, adiciona a carta, realmente muito potente. Ele detacha só uma pra fazer? Detacha, então ele se autoprotege. Pô, ele detacha ali uma, aí se o oponente tentar dar Ashe, ele detacha e nega Ashe, cara. Bem forte, legal. Aí a gente tem o Canine. Caramba, 0-0 round, legal. A arte bonitona, inclusive. Ah, mas você não pode fazer Exceed com monstro de luz, né? Nesse efeito desses caras. Então. Você tem que fazer na raça com o Normal Summon, com um bicho entrando de algum outro meio aqui. Acho que do cemitério pode, né? Pode, tá? Então beleza. Ele não é tão simples assim de fazer, porque ele é de luz. Os outros não são, né? Nada de luz. Não, tá. Beleza, vamos ver o que esse cara faz. Ele não morre por batalha ou efeitos do oponente no turno que ele entrou. Legal. Então ele pode ser como se fosse um mini towers ali, né? Mais fraco. Cada vez que o oponente ativa um efeito de monstro, esse card ganha 500 de ataque quando o efeito resolve. Ok, então ele vai ficando grandão. Uma vez por turno, durante a standby phase, você pode detachar uma matéria, escolher uma carta no campo e banir. Tá, se você fizer ele e o oponente não tirar, ele tem muito valor, né? Porque na standby ele bane uma carta, depois na outra standby ele bane outra carta. Mas. Pô, não morre por batalha ou efeito. Isso é facinho de tirar, né? Uma SPzinha já arranca. Ah, não, se bem que a gente tem o bicho que não deixa tomar alvo, né? Cadê? Acho que é o último aqui. O oponente não pode dar alvo com efeito. Então, não morre por batalha, não morre por efeito, não toma alvo. Beleza, tem que ser aqueles banimentos sem dar alvo. Ou voltar pra mão sem dar alvo. Tá, não, aí ficou um pouco mais legal. Tá, realmente, então esse round ele é um bicho forte, sim. Não morre por batalha, não morre por efeito, por causa da matéria não vai tomar alvo. Interessante, interessante. Isso aqui faz em qualquer fase? Durante o turno do oponente. Legal, então se você não precisar usar o efeito do Lupus no turno do oponente, você pode ir na end phase fazer esse bicho. E aí você vai ganhar o Banish na standby. Então, achei bom, de verdade. E agora vamos pro último aqui, que é um level 9. Ok, interessante. Como que a gente faz um level 9? Deve ter a ver com as Spell Traps, talvez? Bom, vamos ler ele primeiro. Então, faz com dois monstros level 9, o K9 EX Werewolf. E
Enquanto ele tem matéria, ele pode atacar o número de vezes na Battle Phase até o número de matérias que ele tem. Beleza. Se o oponente ativa um card ou efeito, você pode detachar uma matéria desse card e aí ativar um efeito dependendo do turno de quem que é. Se for o seu turno, você bane uma carta do oponente e ou uma carta do grave do oponente. Nossa, bem forte. E se for o turno do oponente, você olha a mão dele e bane uma carta até a end phase. Tá, dois efeitos bem bons. Vamos ver como é que a gente invoca esse cara, né? Vamos ler aqui as Spell Traps, então. Primeiro a gente tem uma contínua, que quando essa carta é ativada, adiciona um monstro K9 do deck pra mão. Legal, consistência, gostamos de consistência. Monstros K9 ganham 900 de ataque durante o turno que o oponente ativou um efeito na mão ou grave. Beleza. Se esse card na Spell Trap Zone é destruído por efeito, você pode setar uma Quick Play K9 do deck ou grave. Tá, legal. E aí você pode usar esse efeito uma vez por turno e ativar uma vez por turno na carta. Tá, isso é interessante. Provavelmente vai combar muito bem com alguns Exceeds que devem destruir Spell Trap. Eu tenho certeza que existe. Então já consegue setar uma Quick Play também. Legal, interessante. Uma boa carta. É um buscador e tem um efeito secundário bom. Agora a gente tem duas contínuas, vamos ver. Primeiro, a K9EX Forced Liberation. Durante a main phase, você dá alvo num K9 Exceed que você controla. Olha aí o rank 9 vindo, quer ver? Invoca do seu extra deck um K9 com um nome diferente, usando esse monstro como matéria. Perfeito. E aí você pode destruir uma carta que o oponente controla. Caramba, cara. Cara, interações fortes aí esse K9, pô. No final da Battle Phase, se o seu K9 batalhou, nesse turno, ela pode se setar do cemitério. Tá, essa carta ela é bem forte. Ela é provavelmente um brickzão, uma one-off, mas ela é muito forte, cara. E vamos pra última. Então, escolhe um K9. Tá, vamos ver. Escolhe um K9 Exceed ou um Rank 5 Exceed que você controla. Invoca do seu extra deck um K9 com um nome diferente usando esse monstro como matéria. Beleza, então ele é um pouco mais simples, né? Porque ela não destrói uma carta do oponente. Mas ela pode usar em cima de qualquer Exceed. E aí, no fim da Battle Phase, seu K9 batalhão ela pode setar do cemitério. Ok, as duas são muito parecidas, né? A diferença é que essa aqui tem que ser num K9, e aí ela destrói uma carta. Essa aqui não precisa ser num K9, aí ela não destrói uma carta. Tá, duas boas cartas. Imagino que a gente vai ver ainda como vão se formar os combinhos com esse deck. Mas as cartas realmente são fortes. E a Trap, vamos ver o que ela faz. É uma trap normal que invoca um monstro K9 da mão ou do cemitério. E aí você pode fazer um Exceed usando esse monstro como matéria. Qualquer Exceed? Qualquer Exceed, aparentemente. Legal. Mas destrói durante a end phase do próximo turno. Caramba, cara. Isso aqui, ela é uma... Ela é uma super fatorial do Math Max, só que melhor, né? Porque você faz o Exceed usando 1, não usando 3. Caramba, que forte. Legal. Durante a end phase, você pode banir essa carta do seu cemitério e setar uma Quick Play K9 do Grave. Ok, boas cartas, cara. Bom, é isso então, o nosso arquétipo de K9. Aparentemente um arquétipo especialmente consistente, com interações fortes, fechadas dentro do próprio arquétipo, ou melhor, não fechadas, né, mas que é autossuficientes dentro do próprio arquétipo, e portanto você vai conseguir misturar com qualquer coisa sabendo que o K9 sozinho se vira. Muito parecido com a lógica do Fiendsmith ali, né, que você mistura com qualquer coisa, porque você sabe que o Fiendsmith sozinho sabe se me virar. Bem bom, boas cartas, boas interações fortes, bane carta, bane carta do campo e do grave, olha a mão do oponente. Esse aqui nega efeito da mão ou grave, então são bons cards e provavelmente a gente tem ótimos monstros rank 5, né? Pra dar suporte pra essa estratégia. A gente sabe que tem bons rank 5 no jogo, né? Vamos ver se a gente tem alguns quick effects aqui, ó. Ó, alguns quick effects bons de rank 5, a gente tem o do Durendal, por exemplo, que entre aspas, nega um efeito fazendo destruir uma Spell Trap, que inclusive a gente sabe que a Spell Trap aqui triga, então esse Durendal é uma boa carta, tem que ver se dá pra invocar ele fácil, porque ele é de luz. A gente tem o Pleiades, que é muito bom, mas acho que esse aqui não vai dar pra invocar, porque ele tem que ser 2 monstros level 5 de luz.
então talvez não com as cartas do arquétipo. E a gente tem alguns outros Quick Effects aqui de monstros, monstros de água, monstros tubarões aqui. Eu sei que esse Nash, ele é um card bom. A gente tem, por exemplo, até mesmo aqui um Diamond, só que se não me engano, como faz só com monstro de luz é mais difícil de fazer. Bom, bons monstros rank 5, isso aqui não sei se vai lançar junto, ele tá como OCG. Acho que vai lançar junto porque eu ouvi falar que o deck conseguia dar um book. Esse bicho aqui, ele dá um Quick Effect e dá um book. Cara, boas cartas mesmo, ótimo arquétipo, tá aprovado aí. E a gente vai ter que ver como é que isso aí vai lidar aí com o resto do meta, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo e até uma próxima.